Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 26ª atividade de matemática. Vamos falar sobre forma fracionária, ou mais conhecida como fração. Então, pessoal, o que vem a ser fração? Lendo comigo. É a parte de um todo, ou seja, não é um inteiro. Ou seja, se eu tenho uma barra, eu não vou pegar a barra inteira, eu vou pegar apenas uma parte da barra, tá? A parte, eu não vou pegar o inteiro, eu vou pegar apenas uma parte do inteiro, tá? Então aqui, ó, é a parte de um todo, de um inteiro, que foi dividido em partes iguais. Ou seja, a gente vai mexer com divisão, tá? Numericamente, representa-se uma fração como um quociente de dois números. O que quer dizer quociente, pessoal? Quociente quer dizer o quê? O quociente na matemática não é o resultado de uma divisão? É, né? Então isso daqui, ó, tá, isso quociente tá ligado com divisão, tá? Então na hora que eu for montar, eu vou montar naquele um número em cima, o tracinho com um número embaixo, tá? Esse número em cima ele ganha um nome, né? Ele ganha o nome de numerador. O numerador, no caso, o que ele é? Indica a quantidade de partes sombreadas do inteiro, ou seja, a quantidade de partes que eu peguei de um todo, tá? E o denominador, que é o número de baixo, indica a quantidade de partes que foram divididas este inteiro, tá? Que foi dividida tudo, ok? Então quer dizer que o numerador é o número que a gente está pegando e denominador é o número de partes que ele foi dividido, ok? E a operação envolvida é a divisão, por isso que a gente chama de quociente, tá? Bom, pessoal, continuando, tá? Então aqui eu tenho uma figura aqui, ó. Isso aqui para mim é como se fosse um inteiro, tá? A representação numericamente disso daqui é 1 sobre 1. Como que eu leio isso daqui? 1 inteiro. E a outra representação também pode ser através de barra, tá? Então eu tenho representação através de círculo, né? E através de uma barra aqui, tá vendo? Um retângulo, tá? No de baixo, eu peguei o inteiro, dividi ao meio e peguei só metade. Então aqui, ó, eu dividi em quantas partes? Em duas partes. Quantas partes eu peguei? Uma. Então fica assim, representação numérica dele. 1 sobre 2. Como que eu leio isso daqui? 1 meio. Tem gente que lê 1,5. Tá errado, viu, gente? Eu leio isso daqui 1,5, tá? E a representação através de barra, eu pego a barra inteira e só pego a metade sombreada dela, certo? Terceiro, representação aqui através de desenho, né? Eu tenho aqui, dividido em quantas partes? Em 3. E peguei quantas? Uma só, tá? Então a representação aqui, ó, divide em 3, peguei uma. Como que eu leio isso daqui, pessoal? 1/3, tá? Então quando é 2 embaixo, é meio. Quando é 3 embaixo, terço. Outra representação, peguei um inteiro, dividi em 3 e peguei uma só, tá? Na linha de baixo, peguei o círculo, dividi em 4 partes e peguei uma só. Numericamente, 1
quarto. Divide em 4 e pego uma. Aqui, ó, 1/4. E aqui também, né? Divide em 4 e pego uma só. Estão entendendo? O outro aqui. Peguei um círculo, dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes e peguei uma só. Numericamente, o 5 embaixo, porque é a quantidade de partes que eu dividi, e o 1, porque foi um que eu peguei. Como que eu leio? 1/5. E aqui também, né? Peguei a barra, dividi em 5 partes e peguei uma só. Então, ó, voltando. Quando é 2, leio meio. Quando é 3, terço. Quando é 4, quarto. Quando é 5, quinto. Tá? Continuando então agora. Aqui. Peguei o círculo, dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes e peguei uma só. Então, numericamente, 1 em cima e o 6 embaixo. Como que eu leio? 1/6. E aqui também, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e peguei uma só. Tá? Então, é 1/6. De baixo, dividi em quantas partes? Em 7 e peguei uma só. Tá? Então, aqui, numericamente, como que eu represento? 1 em cima e o 7 embaixo. Como que eu leio? 1/7. Tá? E aqui também, mesma coisa. Divido em 7 e pego um só. Tá? Então, quando é 6 embaixo é sexto. Quando é o 7 embaixo é sétimo. O próximo. Dividi em 8 e peguei uma só. Então fica 1 em cima e o 8 embaixo. Como que eu leio? 1/8. Estão entendendo? E aqui também, dividi em 8, peguei um só. De baixo, dividi em 9 partes, peguei uma só. Como numericamente, 1 em cima, porque eu peguei um só, e 9 embaixo, porque eu dividi em 9. Como que eu leio? 1/9, tá? E aqui, a barra inteira dividida em 9 partes e peguei uma só. Depois, aqui por último, peguei o círculo inteiro, dividi em 10 partes e peguei um só. Numericamente, 1 em cima e o 10 embaixo. Como que eu leio? 1/10. E aqui, divido em 10 partes iguais e pego um só. Tá? Então, voltando. Quando é 6, é sexto. Quando é 7, sétimo. Quando é 8, oitavo. Quando é 9, nono. E quando é 10, décimo. Entenderam, turma? Então, pessoal, aqui também, ó. Quando eu tenho aqui um círculo inteiro, eu tô pegando tudo, eu leio um inteiro, tá? E aqui, peguei um círculo, dividi em 2 partes iguais. Cada pedaço desse, pessoal, é 1/2, 1/2, tá? E aqui, dividi ela em 3 partes iguais. E como que eu chamo cada parte dessa aqui numericamente? 1/3, 1/3, 1/3. Por exemplo, se eu pegar essa e essa, eu vou somar 1/3 mais 1/3. Então, na verdade, eu vou ter o que então? 2 terços, tá? E o último exemplo aqui.
Eu peguei o círculo, dividi em 4 partes. Cada parte dessa daqui representa o quê? 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Se eu pegar 2 partes, vai ser o quê? 2 de 4. Então, 2/4. Se eu pegar 3 partes, vai ser 3/4. Tá? Entenderam, turma? Agora faça um exercício na sequência e depois a gente volta para a correção. Tchau!